Olá, sejam todos bem-vindos à continuação do nosso estudo sobre regime jurídico administrativo. Para quem não me conhece ainda, está começando a estudar o tema pela aula número 2. Muito prazer, meu nome é Thierry Cotinda, eu sou professor de Direito Administrativo aqui do portal cultive.com. Meus amigos, na aula passada, começamos a estudar regime jurídico administrativo e falamos que ele é um conjunto harmônico de regras e princípios. Tratamos dos princípios magnos, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Só que o regime jurídico administrativo, ele não é composto só de princípios magnos. Existem outros princípios que integram o regime jurídico administrativo, regime jurídico de interesse público, e eles serão tratados na aula de hoje. Certo? Então, vamos dar sequência à matéria. O primeiro princípio que eu quero tratar com vocês é o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. O artigo 5º assegura o respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa nos seguintes termos: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Meus amigos, vamos compreender uma coisa. O princípio da ampla defesa, ele é muito mais amplo. Porque o princípio da ampla defesa, ele trata do direito que todas as pessoas têm de se defender. De uma forma muito simples, é isso. O princípio do contraditório pode ser considerado como um princípio inserido dentro do princípio da ampla defesa, porque o contraditório é o que estabelece a dialética, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo. Se você olha a expressão do princípio do contraditório no Código de Processo Civil, está lá no artigo 10, que não se decide nada, o juiz ele não vai decidir nada, do qual ele não tenha aberto o contraditório prévio, do qual não tenha se estabelecido um diálogo. Fala-se no processo civil como um processo dialógico, que se desenvolve com diálogo entre os sujeitos do processo. O processo administrativo tem que seguir a mesma lógica. O processo administrativo tem que ser pautado pelo princípio da ampla defesa, concedendo a todas as pessoas, todos os administrados, o direito de se defender, e também o princípio do contraditório, para que todas as partes possam exercer a sua defesa num processo administrativo dialógico. Certo? O princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, eles são tratados e se manifestam no processo administrativo em 3 formas. Primeiro, direito à defesa prévia. O que isso quer dizer? Que não pode ser proferida uma decisão num processo administrativo sem que o particular, sem que o administrado tenha a oportunidade de apresentar previamente a sua defesa, sem que o particular não possa apresentar a sua versão sobre os fatos. Então, no processo administrativo, a defesa prévia é um direito fundamental. Não pode existir decisão administrativa sem defesa prévia. Certo? Segundo ponto, a defesa técnica. Sobre a defesa técnica, eu tenho que tratar com vocês o conteúdo da súmula vinculante número 5. A súmula diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. A súmula vinculante número 5, ela põe fim a uma súmula antiga, bem antiga do STJ, que impunha a apresentação de defesa técnica no processo administrativo. Súmula vinculante número 5 diz o seguinte: não precisa de defesa técnica no processo administrativo disciplinar. Qual é a grande sacada e a confusão que alguns doutrinadores fazem por aí? Mas a doutrina confunde, a banca do exame da ordem não vai confundir. A súmula diz que a falta de defesa técnica não ofende a Constituição. Agora, a impossibilidade, a criação de barreiras, de obstáculos para que eventualmente um advogado faça a defesa técnica de um administrado, isso sim ofende a Constituição. O que a súmula diz é que o particular não precisa contratar um advogado para se defender na via administrativa, mas
é livre, é facultado. Se o administrado quiser, ele contrata o advogado e o advogado pode, sim, atuar no processo administrativo. Então a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque pode vir uma questão na prova de vocês da seguinte forma: a apresentação de defesa técnica ofende a Constituição, certo ou errado? Errado. Não é porque não se exige a defesa técnica que a utilização de uma defesa técnica por advogado vai ofender a Constituição. Então tem que tomar cuidado com o conteúdo, com a interpretação que se faz da súmula vinculante número 5. Porque teve doutrinador, logo depois da edição da súmula 5, que falou: em processo administrativo não cabe atuação do advogado. Que baita absurdo isso! Claro que cabe defesa técnica. Claro que o advogado pode defender o seu cliente. E olha, o advogado no processo administrativo tem que ter acesso a todos os documentos, tem a prerrogativa de acompanhar todas as diligências, todos os atos. O que a súmula está dizendo é que não é necessário contratar, que um servidor público no processo administrativo disciplinar não precisa contratar advogado. Imagina a seguinte situação: um agente público que atua na fiscalização de uma determinada atividade é odiado por representantes dessa atividade, e esses representantes decidem fazer uma perseguição administrativa e apresentam várias denúncias contra este agente público. Para ele se defender, se ele tivesse que contratar um advogado para fazer cada uma dessas defesas, todo o subsídio, toda a remuneração desse agente público seria apenas para remunerar advogado. Então, este agente público no processo administrativo disciplinar não precisa contratar advogado, mas se o quiser, pode fazer de forma livre, certo? Terceiro elemento, direito ao recurso administrativo. A súmula vinculante número 21 diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. A lei do processo administrativo, ela assegura ainda a possibilidade de trânsito de um recurso em até 3 instâncias. Está lá no artigo 56 ou 57 da lei. Agora não vou me recordar de cabeça porque eu não decorei a lei. Mas a lei é muito clara em dizer o seguinte: olha, 3 instâncias administrativas pode tramitar um recurso administrativo. Claro, existindo essas 3 instâncias. E esse terceiro ponto aqui do princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, ele institui um segundo princípio inerente ao processo administrativo, que é o princípio da gratuidade. Não se exige arrolamento prévio nem pagamento como condição para a admissibilidade do recurso administrativo. Então, não existe mais aquele tal do solve et repete, pague e depois discute. Não, discute, e se ainda assim a decisão do processo administrativo não lhe for favorável, aí sim o administrado vai ter que pagar. Aí surge a obrigação, o dever de pagar, certo? Então, terceira face do princípio da ampla defesa e do contraditório é direito ao recurso administrativo como um acesso inerente e livre de condicionantes ao administrado, certo? Esse livre de condicionantes deve ser lido na doutrina de uma forma com razoabilidade, com parcimônia. Por quê? Porque o fato de não se exigirem custas para o recurso administrativo não significa que o recurso não tenha que ser protocolado num prazo legal e de acordo com uma forma prescrita em lei. Certo? Seguindo, princípio da motivação. A Lei 9784, ela diz que todos os atos administrativos devem ser motivados. Toda decisão administrativa tem que ter uma fundamentação. Tranquilo. Não existe decisão sem fundamento. Só que eu tenho que tratar com vocês a tal da motivação aliundi, também chamada de motivação per relatione. O parágrafo 1º do artigo 50 diz o seguinte: a motivação deve ser explícita, clara e congruente. E é aqui que vem a parte do aliundi. Podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. A motivação aliundi, a fundamentação da autoridade administrativa não precisa ser dela.
ela pode se valer de pareceres de órgãos consultivos técnicos ou da sua procuradoria jurídica. Quem já viu um processo administrativo vê que às vezes a autoridade, por não ter um conhecimento técnico sobre uma determinada circunstância ou por uma imposição legal, encaminha o processo administrativo à procuradoria jurídica da repartição ou a outro órgão, que vai expedir um parecer técnico ou um parecer jurídico sobre determinado tema. Este parecer, ele esclarece, informa ao administrador, ao agente público, qual seria a melhor conduta a ser adotada diante do caso concreto. A autoridade não precisa reescrever os fundamentos do parecerista. Ela pode simplesmente decidir da seguinte forma: acolho o parecer da Procuradoria Jurídica de folhas tal, ponto. Este parecer da Procuradoria, ele passa a integrar o ato decisório. Só que a autoridade administrativa não precisa reiterar os fundamentos. Ela acolhe os fundamentos. Ela faz com que outros fundamentos venham a integrar o ato decisório. Essa é a tal da motivação aliundi ou motivação per relationem. E, meus amigos, no exame da ordem, no concurso público, na prova que você vai fazer na faculdade, está estudando pelo YouTube para tirar uma nota boa, o seu professor, a banca examinadora, não quer saber se você sabe que os atos administrativos têm que ser fundamentados. Todo mundo sabe que toda decisão tem que ser fundamentada, a Constituição diz isso. A pegadinha, o macete é você saber a motivação aliundi, porque a motivação, a expressão dos motivos ali, desculpa, como eu posso dizer? A adjetivação dos motivos, os fundamentos, né, da decisão, não precisam ser da própria autoridade. Ela pode se valer de fundamentos externos. Fundamentos de um parecer, ou de uma nota técnica, ou de informações, ou até mesmo de outras decisões. Certo? Meus amigos, princípio da autotutela. Ele é expresso na súmula 473 do STF. E se você me perguntar assim, professor, eu só vou decorar uma súmula para fazer a minha prova. Qual súmula eu devo decorar? É a 473. Ela diz assim: a administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Nota de rodapé. Se existe uma situação de anulação em razão de vícios, não é nem pode. Aqui eu já deveria ler deve. A administração pública deve anular os seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Porque se há uma ilegalidade, não é uma faculdade a anulação, é um dever. Então, a administração pública deve anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. O princípio da autotutela é o que diz que a administração pública deve anular os seus atos eivados de vícios que os tornem ilegais ou pode revogar os atos lícitos por critérios de oportunidade e conveniência. Claro, supremacia do interesse público sobre o privado. Se o interesse público se altera ao longo do tempo, a administração pública pode revogar os seus atos. E se a administração pública, a qualquer momento, constata uma ilegalidade, ela tem o dever de se autotutelar e anular os atos ilícitos. Certo? Princípio da autotutela, expressão da súmula 473 do STF, principal súmula do Supremo Tribunal Federal sobre direito administrativo, certo? Princípio da continuidade do serviço público, um dos princípios mais cobrados no exame da ordem, mais cobrados em concurso público, porque ele é um princípio muito amplo, o serviço público é um tema muito amplo. E eu quero comentar com vocês a questão da greve no serviço público. Primeiro ponto, a Constituição diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
A Emenda Constitucional 19 determina que a greve do servidor público vai ser estabelecida e regulamentada em lei específica, não é lei complementar. Lei complementar é aquela lei que depende de um quórum qualificado para sua aprovação. Lei específica é em relação ao tema. A greve do servidor público tem que ser regulamentada em lei específica. A Constituição não fala mais em lei complementar. Então atualize o seu material de estudo, porque a imposição é de lei específica e não lei complementar. Primeiro macete para sua prova é esse. Segundo, na inexistência de lei que trate sobre a greve do servidor público, o STF, no mandado de injunção número 708 do Distrito Federal, determinou a aplicação subsidiária da lei de greve, Lei 7.783, de 89. Quais são os pontos sobre a greve do servidor público? Os dias parados não ensejam remuneração. Esse é o primeiro ponto. Aí você fala assim, professor, que absurdo, coitado do servidor público que está fazendo uma greve para lutar pelos seus direitos, né, por um salário melhor, melhores condições. Compreendo tudo isso. Mas isso é interpretação dos nossos tribunais superiores, que os dias parados não ensejam remuneração. Mas os tribunais superiores, eles admitem compensação dos dias não trabalhados. Então pode receber, mas tem que compensar o dia trabalhado. Qual que é o fundamento dos tribunais superiores para determinar o desconto dos dias não trabalhados? Numa situação de greve, os tribunais superiores eles compreendem que ocorre uma suspensão do vínculo funcional entre o agente público e a administração pública. Então, se há uma suspensão do vínculo funcional, não há por que o Estado pagar a remuneração do servidor grevista. Interpretação pacífica tanto no STF quanto no STJ. Só que existe uma questão de jurisprudência relativamente atual. Por ser atual, é muito provável que seja cobrado ou no exame da ordem, ou em concursos públicos da própria Fundação Getúlio Vargas, ou pelo seu professor, né, que vai te aplicar uma prova amanhã ou essa semana na faculdade, e você está estudando para a prova a partir das nossas aulas e nosso vídeo no YouTube. E, aliás, muito obrigado pela sua companhia, todos vocês. No recurso extraordinário foi definida a seguinte repercussão geral. Servidor público civil e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade do desconto dos dias parados em razão do movimento grevista. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente a qual é provido. E olha só, ponto 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho. E ainda que a greve não seja considerada abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. Então, pouco importa se a greve é considerada abusiva ou não. Se o servidor público não trabalha, não deve ser paga a remuneração. Essa é a regra geral da jurisprudência tanto do STF quanto do STJ. Então, repito, não importa se a greve é abusiva ou não, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser pago. Aí vem o ponto 3, e é aqui que vem o pulo do gato da atualização. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou empregador tenha contribuído mediante conduta recriminável para que a greve ocorresse, ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados, ou mesmo o parcelamento dos descontos. O que isso quer dizer? Se teve greve do servidor público, como regra geral não paga. Admite-se a compensação, mas o dia trabalhado, como regra, não deve ser remunerado.
Entretanto, se quem deu causa à paralisação foi a própria administração pública, neste caso, o servidor público não pode responder por um ato recriminável, por uma conduta recriminável do empregador. E daí fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. O relator do caso foi o ministro Dias Toffoli e foi julgado pelo Pleno no dia 27/10/2016. Certo? É um tema relativamente novo, muito bom de ser cobrado de vocês no exame da ordem. Certo? Princípio da continuidade do serviço público. Sobre o princípio da continuidade do serviço público, notadamente, nós temos que tratar do quê? Da interrupção do serviço público. E só se admite a interrupção do serviço público em duas hipóteses, previstas na Lei 8987 de 95. A primeira, quando a interrupção se dá por razões de ordem técnica ou segurança das instalações. Então, imagina o serviço público de distribuição de energia elétrica. Teve uma chuva muito forte, ventos, sei quantos mil quilômetros por hora, um furacão, tornado, desastre. Caiu uma árvore em cima do poste de distribuição de energia elétrica e acabou a luz na sua casa. Questão de ordem técnica. A continuidade do serviço público foi afastada, não se manteve a prestação do serviço público em razão de ordem técnica. É involuntário. Se a árvore caiu no poste, no fio, derrubou o poste e não existe viabilidade técnica para a prestação do serviço público, flexibiliza, relaxa-se o princípio da continuidade do serviço público, porque daí não há nada que a administração pública possa fazer. E também no caso de segurança das instalações, se for necessário substituir o poste, substituir o cabo que passa energia elétrica, ocorrerá a interrupção da prestação do serviço público para segurança e manutenção das instalações. Segunda hipótese em que se autoriza ao afastamento do princípio da continuidade do serviço público: o inadimplemento do usuário considerado interesse da coletividade. O que significa que quem não paga a conta de luz, quem não paga a conta de água, pode e deve ter o serviço público interrompido. Qual que é a justificativa disso? A sociedade como um todo, aqueles que pagam, aqueles que estão adimplindo com suas obrigações, não podem ser onerados pelo usuário do serviço público inadimplente. Porque se a inadimplência não enseja a suspensão do serviço público, daí é que ninguém vai pagar conta de água, conta de luz, conta de telefone. Então, o inadimplemento do usuário, considerado interesse da coletividade, justifica sim a interrupção do serviço público, porque a coletividade não deve arcar com a inadimplência de um usuário. Certo? Como que o tema já foi cobrado de vocês? Exame da ordem 2016. Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão de serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação que a estipulação de retorno ao poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados quando do advento do termo final do contrato ensejaria enriquecimento sem causa do Estado. Assinale a alternativa correta, a opção que indica o princípio que justifica tal previsão editalícia. É o princípio da continuidade do serviço público. Ao final do contrato, os bens vão regressar, vão retornar à administração pública ou integrarão o patrimônio da administração pública para que o serviço possa continuar a ser prestado. Certo? Meus amigos, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, por favor, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, deixem um joinha, deixem um curtir. Dúvidas, sugestões, escrevam para nós. Estou disponível para atendê-los nas redes sociais, Facebook, Instagram. Deixo meu fraterno abraço para todos, bons estudos, se preparem para o exame da ordem, se preparem para a sua prova e no que
precisar, podem contar com a gente aqui da Cultive.com, certo? Um abraço e até a próxima. Tchau!